Olá, muito obrigado pelo seu play, muito obrigado pela sua atenção. Esse é o Solada, edição 81 do Solada, sua dose semanal de metal e futebol, não necessariamente nesta ordem e não necessariamente semanal. A gente pede desculpas já de cara, porque a gente estava assim, como é que é? A vida andou e agora back on track, mas acontece, isso acontece com as melhores famílias. Então, a sua dose semanal de metal e futebol, não necessariamente nessa ordem, e eu sou o André Paz e, como sempre, estou na companhia de Thiago Zuma. E aí, pessoal, nós prometemos na última newsletter que nós voltaríamos esta semana e nós estamos voltando esta semana no Philips Monsters of Rock. Não, calma, confundi. Estamos voltando no voo que vem do Mundial, que traz Botafogo e Flamengo. Isso. É, não, a gente assim, tipo, não, a vida aconteceu, mas como é que é? É muito engraçado porque se a gente for olhar as newsletters, na primeira fase da Copa de Clubes estava todo mundo assim, tipo, meh. E agora, quando começa a embolar, tá todo mundo vendo esse negócio. Assim, ué. Não, assim, é uma prévia do que vai ser a Copa do Mundo ali, né, do ano que vem, e lembra muito do 94 e 2002, assim, que é aquele calor, 94, aquele calor desgraçado, os europeus não conseguindo se arrastando em campo no pós-temporada, e 2002, que foi aquela temporada cheíssima na Europa, e todo mundo teve que ir vai aquela Copa no Japão e no Coreia do Sul, com um monte de viagem lá, e os europeus tudo quebrado chegando ali. Então tá sendo uma reedição disso e a Copa do Mundo ano que vem vai ser a mesma coisa. Esse calorzão, julho, Estados Unidos, essa desgraça toda. Só vamos ver se eles vão conseguir manter esse protocolo de raios e relâmpagos pro ano que vem, assim, né? A Copa do Mundo parar um jogo 3 horas, se for um jogo decisivo de Copa do Mundo ali. E fazer a gente ficar passando vinheta OEA enquanto passa as 3 horas. Eu confesso que Vai ser isso. eu entendo que um raio é um senhor perrengue, eu entendo, 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 É entendo. um protocolo de segurança que faz todo sentido, né? Ninguém Faz quer que total. ninguém morra no estádio. Não sei se tem condições de você ter um para-raio, uma região próxima para evitar que isso aconteça, mas eu entendo. Só É que, um tipo de proteção que a gente não leva tanto a sério, mas que faz sentido só existir. que para mim eu fico pensando que assim, na Copa do Vais Qatar, na Copa do Vais Qatar, tinha toda aquela história de que os caras estavam queimando o mundo de energia e os estádios tinham um sistema de refrigeração. Então você não sentia o calor dentro do campo. Agora ali, veja bem, tipo, a gente tá vendo os caras derretendo, jogando em Miami, Orlando. Acho que só o estádio de Atlanta, né, que é climatizado. Todos os outros estádios da Copa vão ser essa desgraça, assim, né? Exatamente. Isso, mas não tô tirando o poder do raio, ok? Não estou tô tirando o poder do senhor raio, não é duvidar do senhor Uhum. raio. Mas o que mais me preocupa é, tipo assim, daqui a pouco você tem uma condição muito complicada, que a gente estava contando no domingo e tá falando antes de gravar, aquela coisa dos alemães do Bayern em campo domingo. Tipo assim, os caras estavam derretendo, assim, aí vamos trabalhar, vamos trabalhar. Aí, tipo assim, tá, agora dá pra gente diminuir o ritmo, dá pra diminuir o ritmo. Porque, tipo, claramente você via que o pessoal, tipo, não tá acostumado a jogar isso. E. Claramente, o jogo do Fluminense contra a Inter de Milão, claramente você via que a Inter de Milão já estava pregada com 20 minutos de jogo, mas depois dos 25 do segundo tempo, o jogo não estava acontecendo porque nenhum dos dois estava conseguindo aguentar o jogo. Parece que esse estádio de Charlotte lá que teve, pelo que eu vi das pessoas falando, era o pior gramado, o gramado com a grama mais fofa, que desgastava mais os jogadores, com o calor mais absurdo que tinha. Então falava que era um lugar impossível de jogar. Acho que o Bayern de Munique reclamou de jogar lá, falou, não tem condições de jogar isso aqui, tem que repensar. Hoje à tarde, a gente está gravando na terça-feira, dia primeiro à tarde teve Real Madrid e Juventus também. Deu uns 15 minutos, depois que o Real Madrid fez 1-0 ali, ninguém mais queria jogar. Parecia que a Juventus falava, bota um avião aqui, leva a gente de volta logo, porque a gente não aguenta mais. Era claramente os caras não estavam todo mundo se arrastando ali. Não sei se alguém lembra como que foi na Copa de 94, nós que somos idosos, a gente vai lembrar direito disso. Mas teve aquele clássico Bulgária e Alemanha, que a Alemanha derrete e a Bulgária destrói a Bulgária, né, que vai até a semifinal. Eu acho que é a coisa. Stoichkov. Stoichkov, exatamente, onde todos os OV aparecem pro mundo. Exato, eles destroem a Alemanha no segundo tempo, porque a Alemanha acaba, os caras morrem em campo, assim. Claramente, que calorzão, assim. E que era lá. Uhum, era lá.
Deixa eu até pegar para não como é que é a Colômbia, Romênia. Pera aí, vamos pegar aí como é que é. Aqui tem informação. Parará, 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 isso, porque a Bulgária vai depois. Então tá lá como é que É é. isso, a Alemanha e Bulgária 2-1, que a Alemanha tava ganhando o jogo de 1-0 e leva a virada no final do segundo tempo ali, no meio pro final do segundo tempo, porque não aguenta andar mais. Isso que depois isso que depois vai jogar em New Jersey. Entende? Tipo, não era um jogo na parte baixa do país, entende? É um jogo na parte, digamos assim, na metade norte do país, aquela metade que é quente pra caramba também. É Tipo, isso, né? Nova York é inferno do calor de verão. Lá. Tive em exatamente. Nova York há 2 anos, acho, e calor maldito em julho. Assim. Maldito. Não, às vezes a galera pensa assim, não, tipo, não é molinho, não. Eu lembro de Boston, que é tipo, tem isso aí, ó. Lothar Matthäus faz o fim do primeiro tempo de pênalti e depois, no segundo tempo, Leshkov e Stoichkov fazem o gol. Então, exatamente. Mas isso é uma coisa que eu estava lembrando ontem, antes de a gente entrar no Sabá, assim. Só que eu estava lembrando ontem e hoje que, tipo, se a gente parar para pensar no próprio território americano, que talvez tenha um outro ciclo de esporte, forte abraço ao nosso amigo Biratan Leal. Mas é aquela coisa, a própria NFL, que vai ter jogo em estádio aberto, é uma tempo, é tipo, NFL é um esporte que vai pegar o inverno. Se você pegar o próprio beisebol, que é um jogo que O beisebol, a primeira parte do inverno é NFL, e aí a segunda parte do inverno, quando as temperaturas têm ascensão, é beisebol, né? E o próprio beisebol é um jogo bem mais, tipo assim, tem a sua tensão, é um jogo muito mais de tensão do que de coisa física, se a gente parar pra pensar. É, mas que termina antes do verãozão, né? Exatamente, então assim, como é que é? Tipo, acho que tá rolando, tá rolando, tá rolando, tá rolando, tá rolando. E acho que é outubro que termina Começa mesmo. agora, Outubro, setembro. MLB terminando ali, acho que terminasse um pouco antes. Mas tipo, que é essa coisa, tipo assim, tipo assim, infelizmente o clima já foi dobrando, já foi moldando o campeonato. É, Então, termina final de setembro mesmo, é isso. Você vê que a gente é esses esportes inúteis, exato. né? Coitado, Biro. Mas o que é aquela coisa, tipo, tem lá a sua atenção, tem o seu movimento, mas é um esporte que tem, mesmo com o esporte de. O jogo pode ter 5 horas, mas a intensidade do jogo é diferente de uma intensidade de futebol. Então, são medidas diferentes, intensidades diferentes, mas são mais adaptados. Então, acho que isso pra mim é uma coisa que eu fico pensando, tá, vai ter gente que vai derreter, entende? Vai pegar, sei lá, maluco da. Como é que é? Pega a Inglaterra, pega o pessoal que mesmo que tá sofrendo com uma onda de 40 e poucos graus agora de verão, mas não joga nesse calorzão, entende? Então, não é aquela coisa tipo, não, o cara não tem ar-condicionado. Não é isso, é o cara não jogar mesmo, né? Não enfrentar essa É, condição, entende? eles não estão acostumados a jogar com esse calorzão, porque não tem temporada nesse calorzão, né? Exatamente. E que a gente vai ter o final de temporada ali quando começa outubro, aquele outubro, novembro, dezembro, se a gente pegar, por exemplo, Campeonato Brasileiro, que é onde vai começar, tanto é como é que é, não tem aquela história, erro agora a história, mas que também tem, por exemplo, que o jogo tem uma hora ali que o próprio jogo do Campeonato Brasileiro passa a ser, ou passava a ser 5 da tarde, não mais 4 da É, tarde no quando tinha domingo. horário de verão, né? Tinha isso. Mas tem os jogos das 11 da manhã que eles param a partir de uma determinada rodada, não tem mais jogo às 11 da manhã, porque não tem condição de botar os caras pra jogar meio-dia, né? Vai assar, coloca a carne no lado na linha de lateral. Final da Copa de 94 foi meio-dia no horário local, né? Brasil e Itália ali, não à toa, um jogo horroroso que ninguém conseguia jogar no sol de matar. Assim. Exatamente, exatamente, exatamente. Mas vamos embora, a gente está encerando, encerando, encerando. Como é que é? Como diria Zinho, como faria Zinho na Copa de 94, É. encerando, 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 mas ganhou. Não posso falar mal deste senhor, porque este senhor depois deu um título para mim a gente ficou devendo uns cheques para ele. Então, e aí, Zinho, como é que era a história do. E aí, Zinho, aqueles cheques ainda estão voando. Nunca me esqueço dessa entrevista dele pro rádio.
Mas essa é a semana de Black Sabbath, essa semana como é que é? Provavelmente seu Instagram, isso a gente tá gravando essa semana derradeira do Back to the Beginning. Então, se tu abre o Instagram, como é que é? O Scott Ian já tá publicando coisa de que tá lá na Inglaterra. Hoje o Metallica tava publicando coisa que tava na Inglaterra. Então tava. É, assim, guardadas as proporções, tá aquela sensação de GP de Fórmula 1 decisivo, né? Que tá todo mundo chegando no país e todo mundo postando e todo mundo acontecendo, os pilotos estão chegando, e tá aquele clima assim, né? Tipo, vai ser tipo, vai ter o treino, daí tá esperando o treino oficial, como é que vai ser, e já tá. Só se fala nisso, né? Tá todo mundo naquela burburinho, né? Vai sair o campeão nessa corrida agora, dois ou três têm chance de ganhar o título. E tá aquela. Tem como é que é? Tem quem abandona a história, que foi o Wolfgang Van Halen. E todo mundo chinelhando o Wolf, e eu falei, cara, eu entendo ele, entende? Tipo, Tem uma carreira que ele tá tentando fazer, né? E fazer uma excursão com o Creed para a carreira dele é uma coisa boa, mas eu diria que o pai dele, que era um dos grandes amigos do Tony Iommi, o Van Halen tem uma história com o Black Sabbath muito importante ali, né? Primeira grande turnê que o Van Halen fez foi abrindo para o Black Sabbath, varrendo o Black Sabbath do palco noite atrás de noite ali, o Black Sabbath humilhado pelo Van Halen todos os dias ali. Black Sabbath na turnê do Never Say Die e o Van Halen na turnê do primeiro disco. é quase desigual. Então, exatamente. Mas o Tony Iommi e o Ed Van Halen ficaram grandes amigos, assim. O Van Halen era bem tratado. Tanto que no Cross Purposes do Black Sabbath, o Ed Van Halen toca uma música, faz um solo, ele não é acreditado por questões de contratuais, mas ele participa do disco. Mas eu, por um lado, entendo ele também, tá, beleza, tipo, ok, deixa. Nessas horas, tipo assim, eu sempre digo que eu acho que dos caras da nova geração, eu acho que o Wolf tem um pouco de crédito na praça justo por isso, assim, sabe? Tipo, ele não. Uhum. Assim, ele começou do jeito errado, né? Ele foi tocar baixo com o Van Halen ali, que, assim, não é culpa dele, obviamente, que o pai queria tocar com ele, e E depois que sonho do pega pai. justo isso, tipo, o pai tentou. Agora ele. Não, sim, não. E assim, ele tocou bem, não dá pra dizer. Ele fez as linhas de baixo que ele compõe pro A Different Kind of Truth são muito legais, assim, melhores que as linhas de baixo que o Michael Anthony compõe. Isso Veja, quando é o Michael Anthony quem compõe, né? Porque há discussões do quanto que o Michael Anthony chega a tocar baixo em alguns discos do Van Halen. há controvérsias, diria que. Então, essa grande questão é assim, ele ignora isso, né? Ele tá seguindo a carreira dele, tocando a vida. Tipo, o fato dele ser o Van Halen não significa nada. Ele não toca nada, ele não faz nada, ele tá levando a vida própria dele. Mas era um evento que, poxa, né? Não participar é triste. Tipo, é a mesma coisa que não ter o Judas Priest nesse evento. Por toda a proximidade que o Judas teve com a carreira do Sabá, banda de Birmingham também. O Rob Halford chegou a cantar com o Black Sabbath algumas vezes, quando precisou ali. Não só naquelas vezes substituindo o Dio na No More Tours original, como quando, né, outras vezes o Ozzy ficou doente e não pôde ir última hora, o Rob Halford foi lá e cantou. Então, assim, é triste que ele não participe, mas é aquilo, o Judas está com uma turnê com o Scorpions, que é uma turnê de alto perfil pela Europa, tocando estádios e lugares grandes, e não dava para os caras irem lá É, fazer. mas essa eu fico pensando assim, deixa eu até fazer uma coisa enquanto eu falo contigo, como é que é? Deixa eu colocar aqui Judas Priest. Essa eu também, eu não sei se, tipo assim, tá, eu não posso prejudicar, entende? Eu não posso prejudicar o posso prejudicar a, a performance do Priest, entende? Vamos lá. O Priest vai estar na Itália, depois vai estar. Acho que eles estão tocando, fazendo um show em Hannover nesse dia, não é? Isso. Então, assim, assim, ó, que eu tô brincando, tá? Eu sei que é o senhor show dos Scorpions. Pega pelo menos o Ralph, mete no avião, num jatinho pra coisa, faz ele abrir o show, não cantando, entende? Sabe, tipo, muito mais MC, do tipo assim, pousa o cara lá e fala assim, olha, é o seguinte, ó, declaro aberto, sabe, tipo assim, beleza, entra no avião, volta, te entrego, sabe, tipo, te entrego pra coisa. É coisa muito mais presença de espírito, entende?
É que no mesmo dia ele vai estar tocando em Hannover, na Alemanha. É, isso aí. E aí Hannover é o show principal, né? Porque Hannover é, se não integrado, a cidade natal do Scorpions, assim. Então é um show que você não pode correr o risco de dar nada errado, né? Então, assim, o máximo que eles podiam fazer, se fosse um negócio desse, era ver a hora que o Judas vai entrar pra tocar e fazer aquele esquema que às vezes acho que aconteceu já algumas vezes com o YouTube, né? De você fazer uma transmissão satélite ali. Aí o Judas fala, ó, esse show especial aqui que a gente tá fazendo, abrindo pro Scorpions, a iPhone, gente vai tocar vídeo, uma né? música do Black Sabbath pra mandar ali, sabe? Sabe, a gente vai ser tocado ao vivo, passar, então falam, digam oi pra Inglaterra, né? Pro pessoal que tá lá na Alemanha. Whiteface Então, total, exatamente. mas era o máximo que daria pra fazer nesse caso. Não me surpreenderia se de repente ainda não rolasse uma coisa dessas, porque, tipo, talvez é o tipo de coisa que, assim, como é que é? O cartaz ali só coloca as pessoas que vão tocar, entende? Então, tipo assim, faz uma participação, não duvido que tenha alguma coisa do tipo, uma participaçãozinha, uma história, mas todo mundo assim, como é que é, olhos apostos, a gente estava comentando antes, ainda não está explicado como é que é, ainda não sabemos como é que é a história, qual que é a plataforma que vai transmitir isso, tá tudo uma coisa muito, daqui a pouco vai abrir um link do YouTube, sabe? Pois é, você vai receber o link em casa, assim, você pode distribuir o link pra todo mundo, pagou 80, você manda pra qualquer um e beleza, né? youtube.b, tipo, barra, É, só você compartilha ali, não tem problema nenhum. eu tava rindo muito que pra mim vai rolar isso. Eu tô muito curioso pra ver como é que é. Tô muito curioso pra ver como é que os Gojirento vão capitalizar em cima dessa história. Eu acho que é a banda que mais, acho que é a banda que mais capitaliza bem essa história. Anthrax vai fazer o padrão. E uma coisa que hoje vem um segundo pensamento, assim, daí depois eu passo a bola pro Thiago. Acho que tem dois pensamentos. Um que é muito particular de uma coisa que a gente comentou e o outro que vai depois levar para nossa discussão no podcast. Eu acho que um pensamento que eu gostei foi uma foto tá no Instagram do Metallica, que é o James, assim, na ponte do Black Sabbath, assim, e ele tá com uma pose, assim, eu fiquei pensando, esse cara deve estar pensando assim, putz, eu tô aqui fazendo o show final dos caras que se. Aquela velha história, se não fossem esses caras eu não teria minha vida, se não fossem esses caras eu não teria meu emprego, entende? Eu não teria o É meu isso. mundo, entende? Eu acho que esse pensamento ele deve passar, ele deve ser uma coisa que, tipo, ainda mais pro James, que por mais que tenha toda aquela cara de ser o paparrete, é um cara super, super com emocional muito forte. Então, acho que, tipo assim, isso deve dar um baque no cara. Tipo assim, o cara olha e fala, pá, não, estamos aqui, depois de tudo, um monte dos problemas dele da cabeça dele, de saúde mental. E o outro cara que, pra mim, daí leva pra discussão de hoje, eu tô muito curioso pra ver as imagens do seu Antônio tocando, entende? Do Antônio Iommi, sabe? Tipo, Tonhãozinho. é, Francisco Tonhão. porque, Frank Tonhão. pra esse cara, ele deve olhar e falar assim, deve passar aquele filme na cabeça dele do tipo, putz. Tudo que ele fez para manter essa banda viva, entende? Não que ele. E vou falar a verdade, assim. Ele poderia ter parado em alguns momentos, ele poderia ter. Mas ele manteve a banda viva, entende? É, então, é uma história meio. Essa de manter a banda viva é uma coisa meio assim, né? Que foi. Por alguns momentos ele não quis. Ele tentou ali no início dos anos 80, depois que dá errado o esquema do Ian Gillan. E eles acham que vai ter uma reunião com o Ozzy que dá errado. E o Geezer Butler sai da banda. E eles tentam um outro vocalista que dá errado ali. Ele meio que desencana. E a lançar um disco solo e tocar a vida. Só que daí ele descobre que Tony Iommi solo nos anos 80, ninguém tá nem aí. Mas Black Sabbath talvez tenha alguém aí. Então acaba sendo, vai sendo meio que inércia. Então, eu não acho que teve tanto esse esforço de manter o Black Sabbath nativo. Eu acho que era assim, é o emprego dele, é o que ele gosta de fazer, é o que ele tem talento para fazer, ele foi tocando a vida. E Black Sabbath era a forma que ele tinha de continuar fazendo. Acho que uma resiliência de carreira, não exatamente uma resiliência de Black Sabbath em si. Sim. Talvez se alguém tivesse falado, não, lance como disco solo o Seventh Star, ele lançaria como disco solo e talvez o Black Sabbath tivesse ficado hibernando até eu voltar com o Dio em 92 pro The Humanizer.
Mas eu acho que pra esse cara vai passar sabe, tipo assim, vai ter, como é que é? Pra cada um dos quatro ali, menos pro Ozzy, que eu acho que tá com o pensamento em Marte. Eu, eu acho que assim, eu queria estar na cabecinha do Bill Ward nessa hora, assim, porque eu acho que ele é o grande fator que tá todo mundo curioso pra ver, né? E curioso e tenso, de certa forma. Eu acho que tem muita gente do Black Sabbath, no próprio campo Black Sabbath, que tá pensando, será que o Bill vai aguentar? São só 5 músicas, mas aí vai na hora chegar e tocar e não vai passar vergonha, não vai fazer nada, não. Sabe? Tipo, eu imagino que o Tony Iommi deva estar essa atenção. O Tony Iommi é perfeccionista, sabe? Tipo, o Geezer Butler talvez é mais de boa, mas Tony Iommi, pô, a gente tinha deixado uma última impressão tão boa, show em Birmingham, DVD gravado, performance de alto nível. Agora a gente vai fazer esse último show aí, trazendo o Bill Ward pra tocar junto. Legal pra caramba por um lado, mas por outro ele deve estar pensando que ele não gostaria que fosse um train wreck total, assim, daqueles que, pô, última impressão que ficou. Mas nas fotos o Bill Watts tá bem, tá em forma, tá aparecendo inteiro, né? Vamos torcer para que segure, assim, né? Que o Bill Ward em 94, quem viu aquele Monsters of Rock ali, viu que o Bill Ward tá numa fase bem ruinzinha, assim. Uhum. Foi bem triste a participação dele. Mas nas turnês da reunião do Black Sabbath, né, ele teve algumas, as primeiras ele não fez, né? Que foi o Mike Bord para bateria, mas depois ele mandou bem, assim, diria que eu perdi a chance de ver, era pra eu ter visto em 2005, tinha credencial para ir pro festival, tudo, e perdi o voo para chegar no festival. Aí eu não consegui ver, era Black Sabbath e Rammstein, Né? os dois headliners do festival, e o Black Sabbath com os quatro. Inclusive o Thiago Sachs estava nesse show, encontrar ele lá, ele viu esse show. Mala. Mas eu perdi o voo, primeiro dia de férias na Noruega, eu cheguei ao aeroporto de Oslo pincelado de gente, não dava pra entrar no aeroporto, assim, eu não ia despachar nada, eu só queria entrar pra pegar e não conseguia acessar o portão, o gate de embarque, assim. Eu tinha que fazer check-in ainda, eu não conseguia acessar o gate de embarque pra fazer check-in. E como quem tinha comprado a passagem pra mim tinha sido um amigo que morava lá, eu não conseguia fazer o check-in na máquina, eu tinha que ficar na fila de check-in. E aí nisso, consegue trocar? Consigo trocar o seu voo, só que você sai, em vez de ser tipo 8 da manhã, você vai pegar o voo 7h30 da noite. 7h30 da noite eu não chego, né? Forte abraço, não vai rolar. Aí perdi Mas foi. recordações. Depois eu vi Black Sabbath em Donington 2012, que foi aquele show com Tony Iommi, que ninguém sabia se o Tony Iommi ia aguentar mesmo, e foi o show da decepção, né? Porque até a semana do show, todo mundo achava que ia ser com o Bill Ward mesmo. Foi bem em cima da hora que eles anunciaram que o Bill Ward ficou de fora. Sabe que eu tenho uma coisa muito engraçada. De todas as vezes que pintou, que deu, eu só fui ver o Ozzy uma vez e foi com o Sabá. Então é uma coisa muito Uhum. engraçada, assim. E foi aquele show de 2016 aqui, que era com o Tommy Clufetos na bateria. Que é Mandou bem. bem, ele foi bem. Ele foi bem, assim, tocou num. Assim, não é a mesma coisa que o Bill Ward, não tem o mesmo tipo de ataque jazzístico maluco que o Bill Ward tinha, mas ele fazia umas coisinhas ali que não descaracterizavam, ele conseguia Ah, manter um padrão funcional para as músicas ali. fora aquele visual meio animal dos Muppets, que era muito legal. Dava um tom assim, meio uma malucada, assim. Não, claramente você vê que ele era fã, né? Ele sabia que ele estava tocando ali. Acho que teria sido melhor até ele ter tocado no disco do que o Brad Wilk, né? No 13. Falaremos disso. Mas aí chegamos nesse ponto, encerramos de novo e chegamos nesse ponto. Como é que é? O Thiago tinha comentado comigo e acho que tem vários pontos dessa carreira do Sabá após, assim, uma carreira que ela não é linear. Todo mundo costuma reduzir, às vezes a gente fala assim, tem o Sabá com Ozzy, tem o Sabá com Gil, e não é tão simples assim. Tem mais Sabazes, como a gente gosta de falar. E aí o Thiago lembrou de dois discos assim, um disco que ele foi resgatado agora, mas um disco que o Thiago gosta bastante. Pode puxar o teu aí, como é que é? O glorioso Forbidden, que é É, um não, é um disco que eu gosto bastante, né? Vai colocar assim. A gente queria falar a ideia, né? Quando a gente precisou adiar o programa, a gente ia fazer o programa dos 30 anos do Forbidden, que era pra falar, vamos revisitar o Forbidden um ano depois que saiu a versão remixada, né? Que o Forbidden, historicamente, o Forbidden lançado em 5 de junho de 1995, é tido quase como unânime como o pior disco do Black Sabbath.
E aí, Exatamente. Só que então daí, a gente só que daí eu faço fala, aquela primeira pergunta. É o pior disco do Black Sabbath ou é a pior produção que vai estragar um material que poderia ter ficado interessante na mão de outra pessoa? então, eu acho que tem um pouco dos dois, assim, mas eu acho que tem um contexto todo que explica mais ou menos o que aconteceu, né? Que foi o Forbidden é o segundo disco do Black Sabbath depois da frustrada reunião com o Ozzy, né? No More Tours, os quatro acontece o que vai acontecer neste sábado, aconteceu na No More Tours. Os quatro indo juntos tocar no final do show do Ozzy. Tipo, era pra ser a aposentadoria do Ozzy, né? A primeira, né? No More Tours parte um depois que ele zoou, né? Quando ele tentou fazer a parte 2. Mas o. Aí, no último show, o Black Sabbath original se reúne e toca quatro músicas pra encerrar aquele show do Black Sabbath, aquele show do Ozzy solo na turnê do No More Tears. E toda a treta do Dio não querer participar, fazer esse show de abertura nos shows de Costa Mesa na Califórnia, porque ele, para ele era claro que aquilo ia ser uma prévia de uma reunião do Sabá original, ele não ia fazer papel de palhaço nisso. E aí ele não participa, o Rob Halford quem canta nos shows do Black Sabbath, e aí tem essa parte no bis dos quatro se reunirem para fazer o final do show. Fica-se uma esperança depois daquilo de que vai rolar a reunião do Sabá original. Essa reunião se frustra. Aí a primeira parte da reunião frustrada, primeiro desculpa, pós-reunião frustrada, é o Cross Purposes, que a gente tem um episódio que a gente confronta o Cross Purposes com o Strange Highways do Dio para falar o que, que aconteceu com os dois depois que a formação do Humanizer falhou. E o Cross Purposes ainda tem o Geezer Butler no baixo. E o final da turnê do Cross Purposes acontece em São Paulo, acontece na América do Sul, com o Bill Ward na bateria. Então, assim, aí, quando termina isso, o Geezer Butler sai da banda e o Bill Ward sai da banda. Aí tá o Tony Iommi de volta. E eu lembro muito de, nessa confusão de o que, que vai acontecer com o Black Sabbath a partir dali, um dos boatos é de que o Tony Iommi ia mandar o Tony Martin embora e chamar o Rob Halford para ser vocalista. O Rob Halford pós Judas Priest ali no meio entre discos do Fight. E há um boato disso, que o Black Sabbath viria, voltaria, tocaria inclusive no Brasil com Rob Halford como vocalista. Alguns meses depois, isso aí meio que esse boato arrefece e tem a reunião da formação do Black Sabbath no final dos anos 80. Com o Cozy Powell na bateria, Neil Burry do baixo, mantido o Tony Martin como vocalista, que é quem vai gravar, a formação grava o Forbidden. Para quem não tá habituado com o Sabá, essa formação, que é a formação que faz a turnê do Headless Cross, que no Headless Cross ainda Neil Murray não toca baixo, mas que depois vai gravar o Tear, é uma formação que resgata uma certa credibilidade pro Black Sabbath. Black Sabbath volta a ser uma banda confiável, estável e atrai o Geezer Butler e o Dio para voltar a falar, ó, de repente o Tony Iommi tá com um empresário de bom nível de novo, a gente pode conseguir ter negócio agora que tá nesse movimento novo que tá surgindo, esse tal de grunge, os caras levam a sério o Black Sabbath. Mas essa ascensão é essa formação que vai gravar o Forbidden que se junta. Então, assim, eu, sinceramente, em 95, eu não conhecia o Headless Cross e o Tear. Então, pra mim, não significava nada. Eu sabia quem que era o Cozy Powell, como baterista. Neil Murray tinha alguma ideia de quem fosse, mas não conhecia direito. Mas eu tinha alucinado pela Cross Purposes. Eu amava o Cross Purposes. Então, é Black Sabbath, é Tony Iommi, tamo junto. Vamos lá. Então eu comprei o Forbidden quando ele saiu, assim, tipo, por mais que a galera falasse assim, é o pior disco do Sabá, as reuniões falaram, não, vocês falaram mal do Cross Purposes, eu acho Cross Purposes do caralho, então foda-se, eu vou comprar esse disco, sabe? Eu não tô nem aí porque vocês estão falando mal. E aí a gente vai cair na produção. A produção original é muito ruim. E numa das entrevistas online que o Tony Martin dá nesses intervalos, nesses 30 anos ali, quando ninguém falava desse disco, o Tony Martin participando desse chat online quando a internet estava começando, sabe? Uhum. Tinha aqueles chats que você entrava e participava.
o Tony Martin participou de um chat. Aí alguém vira e fala: Não, eu sou muito fã do Forbidden, queria que você falasse um pouco mais sobre isso, quais são as suas memórias. E o Tony Martin meio que fala assim, né? Pô, você é um bicho raro, né? Deixa eu abraçar você. Eu gosto, tipo, estranho achar alguém gosta desse disco. Mas o que ele disse foi: era um disco que o Tony Iommi não estava interessado, mas que eles precisavam fazer para acabar o contrato com a IRS, que era a gravadora que lançou originalmente esse disco, para poder viabilizar a reunião da formação original. Aparentemente, quando você junta os pedacinhos, a formação original não se reuniu em 92, 93 ali, em muito porque o Black Sabbath tinha um contrato com essa gravadora IRS, que é a gravadora do irmão do baterista do baterista do The Police, Do Copa. e o Copeland, não sei se é o Stuart Isso, Copeland. Copa, então, Stuart é o batera. baterista, então, mas Ou o irmão Barbosa. dele, o seu Lawrence, não lembro qual era o nome. Mas eles tinham um contrato que era meio tenso de sair, assim, e eu, tipo, meio que a Sharon virou e falou assim: Eu não vou pagar pra tirar vocês desse contrato, porque o Ozzy tá com sua exclusividade com a Sony, né? Então, vocês não tem como, sabe? E aí, o Black Sabbath não conseguindo sair, meio que a impressão que se tem é de que, vamos acabar esse contrato, assim. E não. O Forbidden é a segunda parte desse fim de contrato. Depois vai ter uma coletânea que chama Sabbath Stones que termina. Essa Sabbath Stones é uma coletânea basicamente de uma coletânea das músicas dessa fase da IRS, com uma coisinha ou outra anterior, assim, que eles colocam, mas basicamente não acho que as músicas são muito bem escolhidas, mas e é uma coletânea que não está disponível nas compilações de playlist, nada. Mas na época foi basicamente a minha introdução a essa fase intermediária do Black Sabbath. Pós-Dio, pós-Dio. Porque vai até, tem músicas desde o Born Again até o Forbidden, então lá. O Downside of Sabá. Exatamente, Sabbath Stones que chama. E é o disco que termina o contrato com a IRS, não à toa, depois disso daí o Black Sabbath volta, faz aquele show The Reunion em 98, que sai em 97, sai como disco duplo ao vivo em 98, então era um disco que, segundo Tony Martin, é um disco que o Black Sabbath não deu atenção, o Tony Iommi não estava muito preocupado, sabe, tipo, isso se refere, quando você ouve o disco, você presta atenção nisso, você vê que as composições estão meio chutadas. Mas eu não acho que o problema é esse, assim, eu acho que o problema desse disco acaba na escolha da produção, que quem produz esse disco é o Ernie C, que não é uma escolha ruim se você pensar, tipo, o Ernie C era o guitarrista do Buddy Count, o projeto metalzão pesado do Ice-T ali, sabe, tipo, você pegar um cara que tivesse influência moderna pra tentar dar um plus a mais pro som de Sabá nos anos 90, tentar deixar mais moderno, né, mais mas dá muito errado. As escolhas de produção do MC são horrorosas, a sonoridade é abafadíssima, assim. Hoje, 30 anos depois, ouvindo essa mixagem original, tem um charme ali. Confesso que eu ouço e falo: "Puta, até que não é ruim essa mixagem, tem um negócio legal nesse abafadão e tal." Mas eu acho que é ruim na produção de escolhas, assim, parece que ele treta pesadamente com o Cozy Powell, sabe? Não deixa o Cozy Powell tocar do jeito que o Cozy Powell queria, porque quer o Cozy Powell tocando mais reto. Você fala: Cozy Powell, você é um dos melhores bateristas da história do metal. Falou: "Eu quero que você toque sólido, reto, mano." Não, você tem que mostrar trabalho algumas horas. Exatamente. E, sabe, então, e eu acho que tem algumas coisas ali que se a gente for fazer um faixa-faixa comparativo ali, dá pra algumas detalhezinhos, um momento ou outro que dá pra falar. Mas acho que às vezes a impressão que eu tenho é que o tempo das músicas tá errado, sabe? Eu ouço e falo: Tá errado, sabe? Tá tocando muito rápida a música, não é pra tocar tão rápida. Black Sabbath é pra ser mais denso, você não tá conseguindo entregar isso, a música vai ser boa se você fizer isso." Eu vou dar volta, eu vou encerrar, mas eu vou fazer um outro pensamento que ele vai fechar com o teu. Às vezes, eu ouvindo o disco, eu digo assim, pra mim, eu ficar pensando, dá pra trabalhar um pouco melhor, dá para polir um pouco mais aquilo que a gente fala, sabe? Fica pensando, parece, pra mim, a impressão que eu tenho, tipo assim.
Às vezes, dois palitos vira demo, entende? De algumas formas pra mim. Então, eu acho assim que dá pra polir um pouco mais e dá pra você sujar de propósito um pouco mais, Sim, sim. sabe? Do tipo, você olhar, por exemplo, a Illusion of Power, que é a primeira música ali. Eu tava brincando que eu tava ouvindo ali, eu coloquei ela pra ouvir em 0,75. Tu E ela fez. ficou muito melhor em 0,75. Mais devagar, que ela abre o disco com até a música que tem participação da Steam, mas o Tony Martin canta meio falando, meio como se ele fosse quase um hip hop. Aí quando você bota ali em 0,75, o riff fica mais pesado, porque ele fica mais devagar, e o Tony Martin quase canta arrastando, assim. Então fica uma outra pegada, assim. Então se alguém tiver essa possibilidade, coloque Illusion of Power em 0,75 ou 0,5 pra ouvir. Não, Vai ver que a coisa funciona muito melhor, assim. tu tem que aproveite o momento e dê todo o teu receituário, porque não é só essa. Agora o momento é tipo assim, o senhor Thiago Zuma pegou e fez toda uma lista de, tipo, essa aqui é tanto, essa aqui é tanto. Tipo Não, assim, nem tanto nesse aspecto. Mas assim, a Illusion of Power, sim, porque é um puta riff legal, mas tá muito rápida a música. Aí você arrasta, deixa ele mais devagar, fica, pô, samba clássico, assim. como é que é? Projetos que se um dia o Solada ganhar na Mega Sena, acho que tu faz o teu remix do Forbidden e eu faço o meu remix do End of All Days do Rage, entende? É. Assim, aí, Pra comprar as massas, dizer, eu vou lançar a minha versão desse disco. então, aí eu acho que a remix do Tony Iommi que lançou em 2024 tá limpa demais. Acho que ele tá no outro extremo, sabe? Eu queria uma coisa mais intermediária. Ficou muito audível tudo, sabe? É muito mais fácil pra quem vai ouvir. Tipo, pra mim foi difícil quando eu era moleque. Foi um disco que eu ficou meio encostado em casa. Que eu ouvi o disco, ele era tão incômodo de ouvir a sujeira e tal ali, que eu não tinha prazer ouvindo, sabe? Eu sabia que tinha algumas músicas boas ali, mas era um disco que não me comovia, era diferente do Cross Purposes, que eu gastei. Você pega meu encarte do Cross Purposes, tá tudo estragado já ali, tanto que eu ficava ouvindo. Esse aqui, o encarte tá quase novo, porque eu tentei ouvir poucas vezes. Ouvi algumas vezes, não rolava, desencanei, sabe? Ficou parado ali. Não vendi por uma questão de que ninguém apareceu com uma proposta boa. Se tivesse aparecido, era possível que tivesse vendido CD, né? Se alguém falasse, pago, eu devo ter comprado isso aqui em 95, ter pago uns 10, 12 reais na época. Se alguém viesse pagando, 15 reais você vende, ele capaz de não vender. Ou aparecer com algum CD importado que eu gostasse na época, eu trocava. Não tinha muito essa coisa de coleção ainda, não. No início eu queria ter mais os CDs que eu gostasse pra ouvir, né? Menos CD que ficasse empoeirando em Todos casa. esses. Não tinha muito onde guardar ainda, né? Só tinha aquelas estantes, aqueles negocinhos de plástico que a gente colocava Exatamente. CD. E aquele que girava também, né, era o auge. No geral não tinha CD suficiente pra isso ainda. Tinha um monte de fita, assim, né? Mas Colocava fita CD no tinha computador. jogado pelo tudo quanto é gaveta, mas CD tinha três daquele negocinho de 15 ali, e sim, muito. Obrigado por me levar ao teto. Eu tô lembrando do cheiro daquelas. Quando você comprava e que você ia montar aquele negocinho. Não era Você aqui. colocava com o duplo em cima ou com o duplo embaixo? Tinha um espacinho para o CD duplo, que era aquele espaço maior. Você colocava com ele em cima ou com ele embaixo? Ah, não Era lembro. tipo- Eu não tinha duplo. Não, não, não tinha duplo. Não, mas quando você. Então, aqueles que eu comprava de 15, que era aquelas negocinhos de plástico que você montava, tinha um espaço para CD duplo. Agora eu não lembro. Aí eu deixava um em cima e um embaixo. Eu colocava. Só tô lembrando que, tipo assim, eu só tô lembrando da emoção que foi quando. Eu lembro de gravar o Live at Donington. Eu lembrava, daí depois eu comprei esse CD, tipo assim, tanto que eu tenho as Eu duas versões. comprei. Eu tenho a versão dupla, aquele branco inteiro que não tem arte nenhuma, assim. Depois eu peguei o outro. Mas eu lembro da. Esse e o Live and Loud eram os dois duplos que eu tinha. Me arrependo falando de Oz, eu me arrependo de não ter comprado na época, dado um jeito de comprar o Live and Louder, que é o do alto-falante na capa, né? É. Que é, Só que eu tenho a versão brasileira, que era um CD duplo normal, a versão gringa, que era a caixinha, né, de alto-falante, que era muito mais exatamente, as legal, primeiras assim, a embalagens versão gringa. mais bonitas, assim, mais Mas é diferentes. só importado esse, assim, o meu é nacional mesmo, que é essa caixona de acrílico gordona lá de CD E duplo. um que depois eu demorei, acho que só fui comprar em 2000 eu acho que só fui comprar em 2009 o meu, que foi o Decade of Aggression. Que é, Não, meu também, eu comprei no final dos anos 90, mas aí eu já tava com uma estrutura maior para guardar CDs em casa, assim.
Mas eu lembro que não. Tipo, acho que eu só lembro que era um negócio, CD duplo, tipo assim. Acho que, sei lá, acho que devia ter algum CD-ROM de computador antes que era duplo, entende? Mas não. Mas voltando a essa história, tipo, ele é um disco que, tipo, tem um detalhe, eu vou bagunçar a nossa vida hoje. Tem um detalhe que a gente estava contando antes de gravar, que a capa dele é uma coisa que também já joga contra o patrimônio, assim. Só que é uma capa que, tipo, hoje quando a gente tá mais perto dos, como é que é? Hoje que a gente tá mais, hoje que a gente entrou no Zenta e não tá mais no Zint, tipo, a tua percepção muda totalmente da história. Eu olho pra essa capa hoje, eu entendo, tipo assim, essa capa poderia ser, não é? Poderia. Mas eu olho, tipo assim, essa capa é feita com canetinha hidrocor, Faber-Castell, Roots, capa de caderno, entende? Então tem uma coisa Isso. meio uma arte roots que eu acho legal, assim. Eu sou capaz de comprar esse disco por essa capa, entende? Que é essa Não, é coisa legal de... que na época era impressão tosco, né? Os caras nem gastaram pra fazer uma capa direito. Exatamente, parece, tipo assim, pediram pra alguém que desenha bem, faz a capa aí, faz a capa aí. Tanto que eu Porque tava... não é nem estética de quadrinho, é isso, é estética de desenho de capa de caderno mesmo, assim. E aliás, eu ia pedir para ti o seguinte, porque eu estava olhando depois, e eu acho que não tem. Eu estava olhando depois, tentando achar nas casas do ramo, Wikipédia afins, não tem nem o crédito do cara da capa, entende? Olha, eu vou dar uma olhada aqui, deixa eu ver Não, se eu consigo enxergar. é a idade, ó a idade, marcas da idade. Porque se tu pegar os créditos, tem produção, parará, não sei o quê. Só que você não tem a capa. Entende? Não tem alguém que falou quem é que foi que fez a capa. E é muito. Porque é isso, essa estética é capa de caderno, essa estética é rua, entende? Ah, tem aqui, Illustration by Paul Sample. Paul Sample que fez aqui. Ah, sample de sample mesmo. Sample de samplear mesmo. É. Paul Sample. Porque é uma coisa que talvez assim, como é que é? Talvez, não sei, pensando um pouco, olhando para isso 3 décadas depois. O ideal seria quase uma arte pichada em muro, entende? Só que daí ia ser muito pro Sabá, entende? Daí ia ser muito hip hop pro Sabá, entende? Sim. daí acabava a instituição Black Sabbath. É, até faz, né? Você pensar nessa influência de hip hop, faz até sentido esse desenho, assim. Mas é. Ele é um cartunista em inglês, né? Parará, parará. Tem coisas pro Correio Inglês, para Ford, para Dunlop, para British Airways. Exatamente, deixa eu. Como é que é? Ah, tipo, ele fez várias coisas, e como é que é? É isso aí. Tipo, exatamente, tô olhando aqui, o site dele é paulsample.org.co.uk, e tu vê que é bem, como é que é? Tu vê que é bem simples, assim, e não tem nem tanto coisa do Sabá, entende? Mas No Wikipedia Metal, né? O Metallum, a única capa de disco que ele assina mesmo que tá registrado ali é o Forbidden. exatamente, tipo, nem ele Aí tá tem que ver muito. se no Discogs aparece alguma outra coisa. Não, muito engraçado, assim, capa de livro, capa de coisa, mas não tem nada, várias illustrations, deve estar aqui na capa, tem várias outras coisas, nem a capa nem Forbidden tá ali. Isso aqui tem muito mais uma Ele tem capa de, vergonha, né, da capa do disco. eu acho que tem muito mais uma coisa aqui, algum fã do Sabá vai comentar melhor nos comentários, que tem uma cara muito de ser ilustração em inglês, entende? Tipo assim, vamos pegar um cara em inglês que é daqui da gente, que a gente já viu, legal, Não, mas no Discogs aqui tem outras artes que ele assina, em teoria. Artwork mesmo é só a capa, é só do Forbidden mesmo. Aí ele tem ilustrações que estão no disco, tem uma coletânea Made in Britain de metal de 1980, um VHS tosco, uma banda que chama Spitting Image, assim. Mas aí são ilustrações que estão na capa do disco, assim, sabe? Tipo, mas não é que ele fez a capa. A capa mesmo foi só do Forbidden, do Black Sabbath mesmo. exatamente, é uma coisa que ok, é que aquela coisa, tipo, você espera tudo menos essa capa, entende? Hoje ela faz um sentido, mas, tipo, eu fico imaginando as pessoas na época vendo aquilo, sabe? Tipo assim, uma pessoa que, sei lá.
tudo bem que o Sabbath tem umas coisas muito, como é que é? Capas do Black Sabbath são altamente, como é que é? O gosto altamente duvidoso. Vi de capa do Born Again, do bebê Reborn Again, que tipo já é uma capa, veja bem, ela é simples, ela é estética, ela vende adesivo, ela vende camisa bem, mas Uma imagem reutilizada ali de roubaram uma imagem de já era uma imagem utilizada antes para fazer o bebê reborn de Sabá. exatamente, mas eu dou muita risada porque a, o, o Sabbath tem coisas assim, tem capas muito discutíveis, mas aquilo que a gente fala, Inclusive, a a gente própria pode capa. até falar a capa do 13, né? Se a gente vai botar para confrontar o disco, a capa do 13 é uma capa. Não, capa genericaça. A É capa isso. é assim, é genericaça. É aquele negócio assim, tipo, a gente colocar pra jogar, tipo assim, ó, ela não faz feio, mas também, tipo, é meh. Então, tipo assim, meh. É total mess. Assim, já começa pelo fato de que ter chamado o disco de 13 só porque saiu em 2013, né? O único motivo para eu Exatamente. colocar. Quer dizer que os fãs de Black Sabbath é tudo 13, né? Também. Exatamente. Mas, assim, agora porque sem, a menos que tivesse o Zagalo na capa ali, né? Não faz a menor puta escolha de nome de disco tosco pro Black Sabbath, assim. O disco tá tão esperado, o disco da volta do Ozzy pro Sabá, e sei lá, não tem criatividade nem pro nome do disco, né? Ah, não, é 13, sei lá. Sei lá, eu esperaria alguma capa do tipo, sei lá, Back from the Hell, sei lá, tipo, To Hell and Sei Back. lá, que fosse alguma coisa, End of the Beginning, chamasse assim, Só que eu acho. né? É, Live Forever, que tem o nome da música ali no meio, né? Ou Damaged Souls, sabe? Tipo, pô, melhor exatamente. música do disco que eu tinha colocado como capa, seria. Não, eu gosto da Loner, que acho que é quando o disco realmente começa. Então, a gente vai discutir o 13 com Forbidden. Eu acho que, assim, o 13 foi um disco que o Sabá sofreu muito pra lançar, né? O Sabá tentou, tava desde a reunião, desde que eles voltaram em definitivo ali em 97, 98, eles estavam tentando gravar um disco novo com o Rick Rubin e não estavam conseguindo. Gênio. Chegaram a soltar duas músicas novas no Reunion, a Psycho Man e não lembro agora o nome da outra. Chegaram a tocar uma música ao vivo nos Lost Fest no final dos anos 90 ali. Mas o disco mesmo nunca saiu. E quando eles voltaram em 2011, que eles anunciaram, eu lembro muito clássico, no dia 11 do 11 de 2011, que eles anunciaram a reunião, que foi quando eles fizeram a coletiva da reunião. E eles anunciaram com os quatro. E a ideia é, vamos lançar um disco novo para voltar para turnê. Assim, não vamos sair em turnê antes de ter o disco novo, que era essa a ideia que eles tinham ali. E aí aí o Bill Ward, eles descobrem que não tá dando certo com o Bill Ward, e o Bill Ward começa a ficar de lado. E aí tem toda a questão do linfoma do Tony Iommi, que atrasa todos os planos. Aí eles anunciam uma turnê antes ainda, que é a turnê cai inteira por causa da doença do Tony Iommi. Ele só faz um show que foi basicamente um ensaio aberto em Birmingham, que era um show beneficente num lugar fechado, e depois o show do Download de 2012 que eu fui pra ver. Inclusive, porque eu falei assim, saber se cara se o velho morre ali, cara, pelo menos eu consegui ver o Ozzy com o Sabá alguma vez na vida. Então eu fui ver o Download pra ver esse show de 2012 deles no Download. Daí depois o disco vai sair em 2013. Eles começam a gravar quando termina, assim, né? Tony Iommi tá recuperado, dá pra fazer, eles vão começar a gravar em agosto de 2012 o disco. Só um PS muito besta, só um PS muito besta, tá fazendo uma coisa. Alguém vai fazer essa soma melhor que eu, mas como é que é? Deixa eu fazer essa soma melhor que eu, me ajuda aqui. A gente vai ter o Sabá de 70 até que. O No More Tears o No More Tour é de que ano? 90 aí. 92, o No More Tours é 92, o No More Tears é de 91. Então é o seguinte, ó. Eu acho que a gente tem mais tempo do Ozzy prometendo que vai parar do que o Ozzy da atividade, entende? Ele tem mais tempo dizendo que ele vai ficar parado do que tempo real de atividade.
É que vamos lá, né? Quando o Ozzy. Nossa, Nesse momento, a idade chega, falamos de Ozzy Osbourne, e a idade chega para nós, exatamente. Você está perto dos 50, você não é eu Ozzy. abri os encarte velho e aí veio poeira, assim, na cara. Exatamente. Mas assim, o Black. Justiça ao Ozzy ali, né? Logo depois, quando termina No More Tours, que tá rolando todo o boato da discussão do Sabá, o Ozzy já tinha dito que não ia aposentar mesmo, assim, já tava meio que claro, assim. Porque ele anuncia no More Tours porque ele tem um diagnóstico no meio da turnê que diz que ele não vai ter mais condição de fazer aquilo e tal, e aí ele anuncia no More Tours, e daí no meio do No More Tours diz que mudou o diagnóstico. No encarte do Live and Loud, já tem os liner notes do encarte, já tá meio que falando assim, ninguém apostava que o Ozzy fosse se aposentar, o Ozzy ia voltar. E de fato o Ozzy volta muito rápido. Em 94 o Ozzy já tá falando em gravar disco novo, já tem os boatos de que vai tocar disco novo que Steve vai, não sei o quê, papapá. Então, 94 já tá rolando, tá claro que o Ozzy não aposentou, né? Essa história não aconteceu muito. Bom, Aí claro que não. então, assim, depois foi só No More Tours recente, foi essa última turnê, as últimas turnês que ele fez ali em 2015, 16, 17, 2017, né, que ele começou a No More Tours dele. Só que daí é aquela coisa que a gente brinca assim, indo pro 13, voltando pra track do 13. O 13 pra mim é exatamente, é quase o oposto do Forbidden. Eu ia até brincar contigo, mas pra mim é quase o oposto do Forbidden. É super bem produzido, é super legal. Você vê que é todo mundo assim, tipo, cuidando de tudo. Só que o tempo passa e assim, não sei se eu que fui muito lesado na história, mas assim, impressão minha não fica nada desse disco. Tipo, não fica nada na memória que você fala assim, tá, legal, X música, tipo, eu lembrava muito mais da história da God is Dead, como, tipo, a música, o nome, do que É, o o primeiro single que eles soltaram, né? Mas Mas, assim, eu acho, assim, é um disco que eu gosto, assim. Desde que eu vi a primeira vez eu gostei. Eu nunca achei uma maravilha, assim, e aos poucos eu comecei a gostar mais, mas quando eu voltei anos depois, eu percebi que eu não gostava muito dele mesmo, assim. Eu acho que ele tem um problema meio de auto-edição, as músicas são muito longas, oh, fácil, né, fácil. sabe? Muita música de 8 minutos ali no disco que não precisava ter tudo isso de duração. E aí é uma das coisas assim, a gente vai pegar. Ele é um disco que O, o Tony Iommi não. A gente queria um disco do Sabá dos anos 70 de novo, né? A gente queria Exatamente. basicamente isso. A gente queria um disco com aquele Sabá Tony Iommi mais com ódio, tocando guitarra, tal, tocando com na raiva, assim. O Ozzy cantando de forma mais ríspida. E o disco não apresentou isso, né? Eu acho que o Rick Rubin queria extrair isso deles e não estava conseguindo. Porque você tem o Tony Iommi colocando todas as técnicas que ele vai desenvolver ao longo desses 30 anos de carreira do Sabá de 70 até o final dos anos 90. Você vai ter o Ozzy desenvolvendo melodias que ele aprendeu a fazer na carreira solo, umas melodias mais Beatlescas que ele não fazia no Sabá e que ele foi desenvolver mais na carreira solo. E o Black Sabbath ofereceu isso e ofereceu muito pouco daquela rispidez dos anos 70 no disco. Então era basicamente assim, a sensação que me dá ouvindo o disco era assim, beleza, se o Tony Iommi vai lançar um disco assim, é melhor ele ter um vocalista bom cantando com ele, não o Ozzy. E se o Ozzy vai querer fazer as melodias dele, é melhor ele ter uma produção que foque nas melodias dele, não nos riffs de guitarra, que não ter os riffs mais pesados de guitarra que é o que o Tony Iommi proporciona. Então é quase como se não o disco não achasse o meio termo desse Tony Iommi de 2013, 2012, 2013 com o Ozzy de 2012, 2013. E talvez o Rick Rubin tenha tentado trazer o Tony Iommi de 76 pro Ozzy de 76, sabe? Se eu fosse produtor, o Rick Rubin dizia que ele queria que a banda lembrasse, esquecesse que existe heavy metal e
tentasse o foco de ser uma banda de blues de novo, extraindo as características deles. Só que eles não querem isso, que não queriam, né? Esse que era o ponto, sabe? Tipo, a partir do momento que o gênio já saiu da caixinha ali, cara, já saiu da garrafa, você não bota ele de volta pra colocar. Então, assim, se talvez você eu fosse aproximar isso daí, o que eu seria pro Tony Iommi, eu assim, ó, tá aqui o Sabotage, tá aqui o Sábado de Saba, pensa que você tá lançando o disco depois desses. E chega pro Ozzy e fala, Ozzy, diz que você vai querer colocar suas melodias como se você estivesse desenvolvendo as melodias com Randy Rhoads, sabe? Esse tipo de coisa. Tenta fazer esse tipo de, vamos ver o que acontece, sabe? Como vai ser esse Black Sabbath novo. Mas a gente tenta não trazer esse Ozzy baladeiro, ultra baladeiro, que foi ficando na carreira solo, e o Tony Iommi, músico de guitarra progressivo, assim, pra colocar. Tentar se tirar isso daí. As músicas são longas, assim. Eu gosto de End of the Beginning, gosto de God's Dead, que são as duas que abrem o disco, assim. A Loner é um plágiozinho de NIB total ali. Então vai a Zeitgeist, é um plágiozinho da Planet Caravan, legal pra caramba, mas tal. A Age of Reason, legalzinha. A Live Forever aí já é esquecível. A Damage Soul, pra mim, é a melhor música do disco, disparada, assim, sabe? Tipo, que aí é a parte do sabá blusão, pesado, conseguiu capturar nesse momento. A Dear Father é uma outra música que eu gosto. Tem horas da Dear Father que me lembra Dream Theater, aquela Dear Father, consigo imaginar ela abrir cantando. É, Você. Mas é uma música legal, é uma música do Sabá progressiva, assim. E eu acho que as três bônus são legais, assim. A Metademic é uma música muito boa, que o Sabá até chegou a tocar ao vivo ela algumas vezes. Peace of Mind nem tanto, a Pariah é um pouco mais legal. Vou botar assim, acho que em comparação com o Forbidden, assim, a Illusion of Power ficou a porcaria na versão do disco, mas tem um baita riff que podia ter sido melhor. A Get a Grip tinha clipe, animal legalzinha e tal. oh, tight. Mas eu acho legal essa Get a Grip, entende? É, e é o clipezinho das ilustraçõezinhas da imagem da capa, né? Assim, que Exato. acontece ali. Aí, assim, a Can't Get Close Enough e a Shaking Off the Chain são duas musicaças, assim, do disco, sabe? Tipo, você ouve ali, Legal. grandes músicas. Acho que essas duas, a Rust Angels e a Kiss of Death são as quatro melhores músicas do disco, assim, e musicaças, assim, sabe? Acho que são grandes músicas do disco. Eu até fiz assim meio comparativo, uma a uma, assim, na minha opinião, assim, tipo, The Illusion of Power contra End of the Beginning. Pra mim, eu votaria na End of the Beginning. Mas a Can't Get Close Enough eu acho muito mais música que a Loner, por exemplo. Shaking Off the Chains, por mais que eu goste da Zeitgeist com o espíritozinho Planet Caravan dela, a Shaking Off the Chains é muito mais música, assim. Eu consigo lembrar, a gente fala que não lembra das músicas do 13 direito, a Loner e a Zeitgeist, eu tinha esquecido que existiam. Fui ouvir agora e tal. Aí, beleza, agora o Can't Get Close Enough e Shaking Off the Chain são as duas melhores músicas do disco ali. Guilty as Hell, musicaça, muito melhor que Live Forever, que eu acho uma música bem bocozinha, assim. E aí, tanto é que, assim, das votações, quando eu parei 11 a 11, a que eu tive dificuldade de escolher foi entre Rust Angels e Dear Father. Já votaria na Dear Father, que eu acho que é um sabá legalzão, mas aquele é voto duro, porque são as duas músicas de altíssimo nível. O resto tenho clássicas escolhas, assim, fáceis, as escolhas minhas, assim. Mas das 11 músicas, o 13 ganha em 3, ganha em 7, fica 7-4, assim. Mas uma desses 7-4 não vira 6-5, porque uma ficou quase empatada, assim. Então, Mas eu confesso que assim, tipo, eu vou fazer o caminho totalmente oposto para dar o veredito. É, eu acho que o tempo me fez simpatizar com o Forbidden, entende? Mesmo ele com problemas, o tempo me fez olhar e dizer assim, tá, se um dia esse cara aparecer numa promoção eu pego, entende? assim, então, ele tem músicas boas. Eu acho que o Forbidden, ele peca pela produção, mas assim, não pela sonoridade da produção, pela produção mesmo, de não ter trabalhado essas músicas para as músicas ficarem melhores, assim. Só que daí a gente chega no Tipo, outro, daí eu vou brincar contigo. Só que daí a gente chega num outro momento. É que, tipo, a gente não consegue não pensar que aqui, como é que é? Aqui é 2013, então já é esse Rick Rubin entidade, muito menos o Rick Rubin.
o cara old school, assim. Como é que é o meu? Acho que tá aqui por cima dessa história. Como é que é o. Eu até ver se não tava aqui o. Como é que é o ato criativo? Aqui, ó. Ah, Tá aqui. Como é que é o livro Fumeta da história? Eu sabia que ele tava aqui em cima. Como é que é? O livro Fumeta, tá? Tipo. É esse ser entidade, entende? Como é que é? é o guru, né? É, exatamente. Como é que é? Viver como artista é um modo de estar no mundo, um modo de interpretar, uma prática de atenção, de refinar nossa sensibilidade às informações mais sutis, de observar o que nos atrai e o que nos afasta, de notar quais tons de sentimentos surgem e para onde nos levam. Se eu abrir esse livro como qualquer outra página, vai ter uma outra frase aqui, ó, outra lá, como é que é? No desenho da criança, a casa pode ter uma janela, um telhado e uma porta. Tá, e uma porta. Se você tirar a janela e olhar o desenho, ainda será uma casa. Se tirar uma porta, ainda será uma casa. Se tirar o telhado e as paredes externas, deixando a janela e a porta, não ficará claro se ainda é uma casa. Então, tipo assim, é um livro fumeta, entende? Tipo assim. Alguém, ó, teve um editor que achou legal E deixar isso. vendeu, cara, e vendeu. E tem gente que curte o livro. Você já estava conversando com uma aluna super inteligente. E ela, pô, o ato criativo. Eu falei, bah, não, tipo, não. E aquele Rick Hamming que, assim, depois de cair, eu volto a fazer onde eu abri o parênteses. É aquela entrevista do que o Rick Bito faz com o Rick Rubin. Que é engraçadíssimo setup, assim. Tipo, eles estão sentados numa sala branca, com cadeiras cobertas com lençóis brancos, assim. O Rick Rubin tá de aquele barbão vestido de branco, assim. Tipo, é uma coisa meio bato, conversando com um profeta, um guru, É né? isso, mas é isso. Aí, tipo assim, por um lado, tu tem o Forbidden, que tem uma sujeira, tem uma coisa, mas, tipo, tem o Ornici ali, tipo, tentando fazer uma coisa. E por outro lado, eu adoraria fazer o oposto, sabe, tipo, pegar a cerimônia de opostos, dar aquela banda pro Rick Rubin, tipo, cara, tem assim os caras precisando se provar, parará, parará, ali, se mexendo nessa história, não precisando se provar, mas tipo, tu tem os caras com vontade, dá pra ele, dá uma boa produção pra esses caras, e adoraria ver o Arnici olhando pra esses caras e falando assim, vamos trabalhar, vamos lá, e aí, ó, não tá você, estou sentindo falta de sujeira, tá muito limpinho, vamos lá, entende? Fazendo o troca-troca da história. É duro isso. É, mas é aquilo, né? Tipo, o Taeyomi. A história do Taeyomi é uma vontade de se validar, uma necessidade de validação, né? O Taeyomi sempre teve isso, né? Nos anos 70 ele vai desenvolvendo a sonoridade do Black Sabbath porque ele quer ter o respeito que tinha o Deep Purple, que tinha o Led Zeppelin, assim. Ó, fui falar, volta a falar, tava falando, deixei cair no teclado, fez bagunça aqui, entende? Não, mas sendo que o Taniyumi tinha essa necessidade de validação, né? De querer que a crítica respeitasse ele como um grande guitarrista, um grande músico. Eu acho que até quando a gente é para fazer, trazer de volta Back to the Beginning, eu tenho esse medo de que eu dê tudo errado no último show, sabe? Porque tem um fator, tem o Ozzy, e ninguém sabe o que vai ser o Ozzy no palco, né? O Ozzy, se ele vai conseguir cantar, que condição que ele vai estar. Tem o Bill Ward que ninguém sabe se vai conseguir tocar. Acho que o Tony Iommi fica na cabeça dele falando assim, precisava disso mesmo, sabe? Eu precisava ter esse risco de repente, ser uma palhaçada, sabe? Ser um ato de circo esse final, assim. Porque pra gente, a gente não tá nem aí com isso, sabe? Pode ver o Bill Ward, os quatro do Sabá junto ali. Se eles errarem o tempo de War Pigs, a gente não tá nem aí, vai estar todo mundo chorando na hora que isso acontecer. Mas o Tony Iommi não, né? O Tony Iommi não quer isso. Acho que o Tony Iommi não quer falar, putz, eu não quero que pareça um circo esse último momento. Meu último momento público, provavelmente. Mas acho que essa coisa que a gente, acho que é um super ponto isso assim. Mas eu acho que justamente numa era de IAs e afins, o que a gente mais quer ver é um errinho, entende? O que a gente mais quer ver é os caras, tipo, dando uma derrapada na pista, sabe? Mas no Não bom vou nem sentido. dizer que a gente quer isso, a gente quer ver os quatro ali. Se isso acontecer, aconteceu, sabe? Todo mundo entende, sabe? Os caras, tudo, sabe? Tipo, os fatos dos quatro estarem vivos ainda é uma coisa raríssima. Sabe? Não, mas é no ponto do tipo, não tô falando nem pela questão das drogas, pega que banda dos anos 70 que tem os quatro membros originais vivos pra poder fazer uma reunião. Nenhum tem mais. Não. Então, o fato de ter o Black Sabbath contra todas as possibilidades, mas tem o Black Sabbath, os quatro estão ali, poxa, a gente quer ver os quatro juntos, sabe?
E tão difícil que foi ter o Bill Ward nisso daí, né? Tantos contratempos contratuais ali pro Bill Ward participar. O fato de de ter o Bill Ward lá, pô, é emocionante só de pensar nessa possibilidade. Imagina agora que a gente vê nas fotos ali, fala, aqueceu o coração ver a foto dos três Sabás sem Tony Iommi ali, né? Depois quando chegou no fim de semana com os quatro juntos, ah, finalmente. E ainda tô com aquela foto aquela do Ross Haflin que eu vi que, né, eu tava no Zap hoje brincando, ó, o Ross Haflin conseguiu arrancar um sorriso deles, assim. É, tem aquela foto dos caras da Kelly Osbourne, dos quatro na mesa ali, que parece que tem dois tiozão vendo piada no Zap, o Ozzy, putz, esses caras não saem do celular, e o Bill Ward só de, tô aqui, tô aqui. Exato. Por isso que eu acho que a do Ross Haflin tá um pouquinho melhor, assim, tá tipo, tá, É, quase no trono, os outros três ali, é, tipo, tá, beleza, tipo. a do Ross Halfin foi uma foto de divulgação, pensada ali profissionalmente. As outras que tinham saído até agora eram foto de alguém tirou ali e postou, né? E lembrando uma coisa que, só pra não esquecer nessa história de Ruins of Fins, eu tô curioso pra ver aquela fita do Earth que vai ganhar um tratamento bonito agora, que é Agora aí a ajuda, né? e aí ajuda que é tipo assim, baixa. Agora é hora de descongelar aquele Tupperware lá do fundo da geladeira e faturar uma graninha. Aquela fitinha cassete vagabunda que eu tenho, agora dá pra gente conseguir salvar essa gravação aqui pra. E quando eu vi ela tá no seu lado do último fim de semana, quando eu vi aquilo, eu falei, ah, safado, entende? E esse é safado mesmo, né? Porque é muito engraçado, é a própria, como é que é? E isso é um dirty move, isso é uma jogada, como é que é? Nem o Paul pega aquelas gravações, como é que é lá, a gente tem, como é que a gente tem a gravação, tava lembrando, acho que é In Spite of All Danger, que é a primeira gravação, que tem uma gravação muito medonha numa das E Spy. anthologies, e, tipo, não Sim. passou por uma IA para limpar ainda, poderia, sei lá, daqui a pouco o Paul tem que pagar a faculdade do tataraneto, então vai lançar uma versão limpa por IA do negócio. Mas, tipo, não fez isso ainda. E agora não, agora Earth. Tipo, daí, tipo assim, você quer ter um disco do Earth? Toma, você vai conseguir É. um disco do Earth. A saber como que a Sharon vai resolver isso daí, né? Sharon vai deixar usar a imagem do Ozzy, voz do Ozzy, sem ela. Eu acho que, tipo assim, eu acho que como ali vai ser uma coisa, tipo assim, talvez vai chegar numa coisa, tá, não põe eles na capa, eu só crio um logo pro Earth e beijo um queijo, entende? Ah, Mas é tenso isso daí, porque, é, assim, se você ele anunciou é porque alguma coisa ele vai lançar de alguma forma, assim. Então, aquilo que eu diria é compre logo se você quer comprar isso daí, porque a chance disso daí talvez não ser vendido, não ter reprensagens é muito grande. exato. Não, eu fiquei de olho, porque daí também é uma coisa que a gente tem que fazer um solado futuro, que assim, é essa, como é que é? Esse disco do Motorhead que você semana passada, O o Manticora Tapes lá, que é é, são as primeiras gravações da formação clássica do isso. Motorhead, né? Aquele Aerosmith que a gente comentou no episódio do Aerosmith, que é a pseudo primeira gravação, a gravação lá polida, que já tinha coisa, mas tipo, É, que é a mesma demo deles, né? Isso. Que é então, mais legal que o primeiro disco, porque tem o Steven Tyler cantando do jeito dele, né? Que no primeiro disco ele meio que se poda, assim, o produtor não deixa ele cantar do jeito dele, né? e agora essa aí do Orfe, tipo assim, as rapas de tacho de início de carreira remasterizadas com a... É, o IA vai fazer isso, o que por um lado é legal, assim, né? Você poder, É que daí a gente cai naquela finalmente você história. poder ouvir isso, né? É que daí a gente cai naquela história do tipo, IA pra isso, e É, é exato. a história do. A história se você pegar os mixes novos do Revolver dos Beatles, que tem um outro tratamento e a música vai mudar, assim, tipo, e realmente. É, você conseguiu ouvir coisas que os caras fizeram, eles gostariam que você ouvisse, mas a tecnologia da época não permitia que você ouvisse, né? E que te dá aquele teto maluco de saber que hoje tu escuta melhor que os caras estavam mixando na mesa o negócio. Tipo, é o loop da história. Eu não posso deixar de pegar aqui. Eu tô preparando o final. Tu me estimulou, vou fazer um final poético aqui depois, tá? Tipo, vou fazer um final, como é que é? Vou fazer um final poético aqui em homenagem a nós hoje. Thiago, faltou alguma coisa desses carinhas?
Não, acho que falamos bastante sobre dois discos ali que a história não foi boa com eles, assim, né? Um dos dois. E um dos dois. Como é que é? Ah, frases. Vamos terminar com a leitura de O Ato Criativo, tá? Quando a obra tem 5 erros, ainda não está terminada. Quando tem 8 erros, talvez esteja. Sei lá, nem Carpinejar chega nesse ponto. Como é que é? Pense, só estou aqui para criar. É o guru da bola, entende? Ou como é que é? A nossa Kombi de leitores e ouvintes. A melhor obra é aquela pela qual você se sente entusiasmado. E o cara ganha grana escrevendo isso. Eu queria entender isso aqui, tá? Eu queria entender isso aqui. É, leiam entrevistas do Kerry King e do Corey Taylor, do Slipknot, falando sobre como é trabalhar com o Rick Rubin. Os Exatamente. dois odiaram trabalhar com ele. O, o Kerry King foi obrigado a trabalhar com ele porque ele estava contratado pela Def Jam, né? Então, era ele que tinha que fazer, ele era o chefe, né? Mas o Corey Taylor foi procurar, achando, né? Vamos gravar um disco com o Rick Rubin porque ele é o grande mestre, o cara fez, olha o que ele fez com o Chili Peppers, o que ele vai fazer com a gente. Ele odiou trabalhar com o cara. Parece uma versão no Black Sabbath. O Metallica mesmo em si gravou Death Magnetic com ele e não ficou muito satisfeito, desencanou ali, né? E tipo, A check. produção horrorosa do Death Magnetic, né? E muito mais check fiz isso na vida, né? Tipo, Uhum. É, não, tipo, beleza, a gente precisava lançar um disco com um cara pra ver se colocava a gente no. de volta. Conseguia colocar a gente de volta no nossa inspiração, assim. O trilho da vida. Viu? Ó, foi ler o ato criativo. Foi ler, tava Exatamente. com É, eu essa lembro, não, fala. isso. Não sei quem falou uma vez que ele faz de produção, não foi ele, certamente, mas o cara que falava que produzir um disco é você escolher os defeitos que você vai deixar no disco, Ah, essa frase é legal. Essa né? frase é legal. Essa frase é legal. Ele falava, produzir um disco é escolher os defeitos que você vai deixar. Essa frase é legal. Essa frase é legal. Como é que é? Começamos com o Sabá, terminamos com a sabedoria de Instagram do Rick Rubin. É isso, pessoal. Como é que é? Então, vai estar todo mundo procurando o link pirata esse fim de semana do Isso, Back to the descobrindo Beginning. como que vai fazer pra colocar isso na televisão, né? Exato, Não exato. ter que assistir no celular, né? Exato, vai pagar 100, R$ 100 para ver no celular. Como é que é? Vai esperar a transmissão da Cazé TV pro Back to the Beginning. Ou vai esperar aparecer nas piores casas do ramo ali em Blu-ray depois. Eu confesso que acho que eu vou, não sei se eu não vou acabar ficando muito mais dando refresh nas coisas, sabe? Tipo, ah, isso aqui vai estar muito. Eu Eu tenho não sei, né, como é que vai ser ali, assim. Seria um evento legal de você fazer um churrasco, juntar os amigos, botar na TV e ficar vendo isso, mas em não tempo, vai rolar. não, 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 em tempo. Sodombar vai transmitir em São Paulo, tá? Se você Todo for, bar vai transmitir. Sodombar vai estar passando. E sim, Já avisaram no Instagram, tipo, bar metal. Então, todo bar. Só que lançou um disco muito bom semana passada ali, né? The exato. Arsonist. As músicas anteriores, as músicas que eles soltaram legais. O disco é bom. Você achou um pouco mais trabalhado do que eu espero do disco do Sodom, mas é um disco muito bom também. Consegui ouvir ele nos intervalinhos entre ouvir os discos do Bruce Springsteen, dos 7 discos do Bruce Exatamente. Springsteen, que eu... Mas o CG ouviu. Tá com saudade de Bruce Springsteen? Toma 7 discos. Blank. Mas é isso então, pessoal. Muito obrigado pelo seu play, muito obrigado pela sua atenção. Aproveite a Back to the Beginning. Depois, semana que vem, a gente provavelmente faça um glorioso rescaldo dessa história. É isso, né, Thiago? É isso aí, gente. Até mais e vamos ver o que acontecerá com os times brasileiros no fim de semana. Exatamente. Abraços, até.